Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, da nossa Bíblia Sagrada, de riqueza, sabedoria e vida plena de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. E hoje vamos fazer a leitura do capítulo 49 do livro de Gênesis. Então, sejam todos bem-vindos, façam um excelente dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom. É você que faz o seu dia ser bom. Então, se o seu dia estiver sendo bom, meus parabéns. Mas se o seu dia estiver sendo ruim, resolva as suas questões internas e seu dia passará a ser muito bom. Não existe ninguém lá fora, não existe nenhum leão lá fora pronto, te esperando para te devorar, para acabar com você, para te matar. Todos os problemas estão dentro de você. Então, se de repente você não gosta de alguém ou não gosta de alguma pessoa, o problema não está na pessoa. O problema sempre vai estar dentro de você. O problema sempre vai estar dentro de você. Então resolva seus problemas internos, que o mundo vai passar a ser bom, o mundo vai passar a ser bonito e você vai poder conquistar tudo que você almeja na sua vida. Então, bora lá, vamos fazer a leitura. Hoje vamos ler e comentar o capítulo 49. Já estamos chegando ao final aqui do livro de Gênesis, capítulo 49 do livro de Gênesis, o livro da criação, onde Deus criou todas as coisas boas, onde Deus fez todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza, toda a sabedoria, todos os recursos para que você tenha vida plena, próspera, feliz e abundante. Basta apenas você saber, você adquirir conhecimento para acessar os recursos que Deus fez para você. Você só precisa acessar, tudo já foi criado, tudo já foi feito por Deus para você ter vida plena. Então bora lá, vamos começar a nossa leitura. Hoje vamos ler vamos ler e comentar o capítulo 49, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para que este material chegue para mais e mais pessoas. Você não paga nada para se inscrever no nosso canal, basta apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, no seu tablet, no computador ou no seu notebook, ou seja, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Então vamos começar a nossa leitura e para isso vamos usar aqui a nossa ferramenta de trabalho, que é a nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções. Você é como se fosse um equipamento eletrônico. Então, para você usar todas as funções, todos os recursos que este equipamento eletrônico possui, você precisa ler, com certeza, o manual de instruções para você poder manusear plenamente esse equipamento eletrônico. Então, você funciona como se fosse um equipamento eletrônico e o manual de instruções, para a sua vida, para que você possa usar todos os poderes e todos os recursos que estão disponíveis para você, você precisa, com certeza, claro, ler o Manual de Instruções da Vida, o nosso livro da vida, ou a nossa Bíblia Sagrada. E vamos abrir aqui a nossa Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, e se você não sabe, o livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, o livro da criação, onde Deus criou, Deus fez todas as coisas boas e maravilhosas para mim, também para você. E atualmente estamos passando pela história de José do Egito, homem bravo, homem de muita sabedoria, muita fé, muita resiliência, o homem que venceu em todas as situações. Quando era escravo, venceu. Quando estava aprisionado, também venceu e se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito, ficando apenas abaixo do faraó.
ou seja, José do Egito se tornou o governador geral do Egito e acima dele apenas o faraó. Então já fizemos a leitura e já comentamos 48 capítulos. Chegamos ao capítulo 49, o penúltimo capítulo aqui do livro de Gênesis. Se você quiser assistir para adquirir conhecimento dos outros capítulos, se você quiser assistir os outros vídeos, basta acessar aí no nosso canal a nossa playlist que é chamada de Gênesis, a playlist Gênesis, e você vai poder acompanhar desde o primeiro capítulo até o capítulo 48, desde o primeiro vídeo até o vídeo 48. Chegamos ao 49 e vamos continuar aqui com a nossa história, a história de José do Egito. E no capítulo 49, o versículo 1 diz assim: E Jacó chamou seus filhos e disse: Reuni-vos, para que eu possa vos dizer o que vos acontecerá nos últimos dias. Então, Jacó, né, que agora já não é mais Jacó, o nome dele foi mudado por Deus para Israel, ele reúne todos os seus filhos, porque Jacó já está à beira da morte, já está chegando o fim dos seus dias. Jacó já tem 147 anos, então ele chama todos os filhos e ele vai passar para os filhos tudo que irá acontecer com eles dali em diante. Então Jacó chama os filhos e diz: Reuni-vos, para que eu possa vos dizer o que vos acontecerá nos últimos dias. Versículo 2: Reuni-vos e ouve, filhos de Jacó, ouve com atenção a Israel, vosso pai. Então ouçam minhas palavras, ouçam o vosso pai. Versículo 3. Então agora Jacó vai começar a dizer qual será, né, os acontecimentos, o que irá acontecer com cada filho dali em diante. Então ele diz, versículo 3, Rúben, tu és o meu primogênito. Ou seja, Rúben é o primogênito de Jacó, filho que ele teve com Lia. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, a excelência da dignidade e a excelência do poder. Versículo 4. Instável como a água, não serás superior, porquanto subiste à cama de teu pai, e então a contaminaste, ele subiu à minha cama. Então Rúben era o primogênito de Jacó, seu filho mais velho, aquele que ele teve primeiramente com Lia. Então, mas Rúben, ele subiu à cama do seu pai, porque ele dormiu com a serva, ou seja, com a mulher, com uma das mulheres de Jacó. A serva, se eu não estou enganado, a serva de Lia. Então Rúben era uma pessoa muito estável, então ele não vai ser uma pessoa superior, porque ele era uma pessoa estável. E ele não conseguiu dominar os seus desejos e acabou dormindo com a mulher de Jacó, seu pai. Versículo 5. Simeão e Levi são irmãos, instrumentos de crueldade são em suas habitações. Então Simeão e Levi são instrumentos de crueldade, né? Tanto Rúben como Simeão e Levi são filhos de Jacó com Lia. Então, aqui no capítulo 35, só para a gente confirmar, vamos ver aqui que os filhos que Lia deu para Jacó, né? Então aqui, capítulo 35. Então os filhos que Lia, Rúben, Simeão e Levi, são filhos que Jacó teve com Lia. Rúben, Simeão e Levi são filhos que Jacó teve com Lia, a irmã de Raquel. Então, versículo 6. Ó, minha alma, não entres no conselho secreto deles. Minha honra não se una com a sua assembleia, porque na sua ira mataram um homem e na sua fúria derrubaram um muro. Então, Simeão e Levi são aqueles que ficaram revoltados quando Siquém, o príncipe, ele possuiu a irmã deles, Diná,
de forma violenta, mas mesmo assim, se quem foi lá pediu perdão e se casou com Diná, mas os dois irmãos não ficaram contentes e foram lá, mataram todos os povos, todos os homens daquela cidade. Então, versículo 7: Maldito seja seu furor, pois foi violento, e a sua ira, pois foi cruel. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Então, os três irmãos aqui, né, que Jacó, no caso, teve com Lia. Então, primeiro, Rúben, ele fraquejou em seu desejo e acabou dormindo com a mulher do seu pai Jacó. Tanto Simeão como Levi foram violentos e exterminaram todos os homens de uma cidade, mataram todos os homens de uma cidade, porque um daqueles homens, o príncipe daquela cidade, havia, né, se casado com a sua irmã, com uma das suas irmãs, ou seja, Diná. E eles não aceitavam que o sangue se misturasse. Eles não queriam se misturar os hebreus, os judeus, com aquele outro povo. Então, maldito seja o seu furor, pois foi violento, e a sua ira, pois foi cruel. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Versículo 8: Judá, tu és aquele que teus irmãos louvarão. Então, Judá, tu és aquele que teus irmãos louvarão. Então, só na sequência aqui dos filhos que, no caso, Lia deu para Jacó, primeiro foi Rúben, o primogênito, aquele que se deitou com a mulher de seu pai. Simeão e Levi, os dois que mataram, né, mataram todo um povo de uma cidade, porque eles queriam vingança, porque o príncipe daquela cidade havia violentado a sua irmã. Judá, Isacar e Zebulon são os 6 filhos que Lia deu para Jacó. Então, continuando aqui, versículo 8, Judá, que é o quarto filho aqui no caso aqui de Jacó com Lia. Judá, tu és aquele que teus irmãos louvarão. Tua mão estará no pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se curvarão diante de ti. Os filhos de teu pai se curvarão diante de ti. Então, Judá, aqui Jacó está dando a primogenitura para Judá. Para Judá, ou seja, todos os seus irmãos se curvarão diante de ti. Diante de ti. Tua mão estará no pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se curvarão diante de ti. Então Judá, é dado a Judá aqui a bênção, como se ele fosse o primogênito. Apesar de não ser, mas é como se ele fosse o primogênito, porque todos os outros 3 fracassaram. Todos os outros 3 agiram de maldade. Um fracassou no seu desejo e os outros 2 fracassaram em sua violência. Versículo 9, Judá é um filhote de um leão, da presa tu subiste, meu filho, curva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Então Judá é um filhote de um leão, da presa tu subiste, meu filho, curva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Então, para quem não sabe, basicamente o povo de Israel, o povo judeu, ele é dividido em 3 etnias, né? 3 povos, na verdade, né? Então você tem os hebreus, você tem os judeus, que vêm logicamente da tribo de Judá, e você tem os israelenses, que são de Israel. Então basicamente você tem essas 3 etnias dentro do próprio povo judeu ou hebreu, como vocês queiram. Judá, versículo 8, Judá, tu és aquele que teus irmãos louvarão. Já foi. Então, versículo 10. Versículo 10. O cetro não se afastará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Então, o cetro não se afastará de Judá, nem o legislador dentre os seus
pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Então o que está colocado aqui é que Judá fica sendo o primogênito, como se fosse o primogênito de Jacó. Então Judá será aquele que liderará todo o povo de Jacó, o povo de Israel. Versículo 11: amarra seu jumentinho à videira, e o filhote de sua jumenta à videira escolhida. Ele lavou suas vestes no vinho e sua capa no sangue de uvas. Então amarra seu jumentinho à videira, e o filhote de sua jumenta à videira escolhida. Ele lavou suas vestes no vinho e sua capa no sangue de uvas. Versículo 12: seus olhos serão vermelhos de vinho e os seus dentes brancos de leite. Isto é tudo que aqui Jacó está passando para Judá. Seu quarto filho, na verdade o quarto filho, o que era o mais sábio, o que tinha resistido a todos os seus desejos. Não tinha cometido nenhum tipo de pecado. Versículo 13: Zebulon habitará no porto do mar. Zebulon habitará no porto do mar. Aqui já é o quinto filho de Jacó com Lia. Zebulon habitará no porto do mar, e ele será como um porto para os navios, e sua fronteira será em Sidom. Versículo 14: Isacar é um jumento forte, deitado entre dois fardos. Versículo 15: ele viu que o descanso era bom, e que a terra era prazerosa, e curvou seu ombro para carregar, e se tornou um servo de tributo. Aqui, Isacar, no caso, é o quinto filho, e Zebulon, o sexto filho de Lia com Jacó. Então, Isacar é um jumento forte, deitado entre dois fardos. E ele viu que o descanso era bom e que a terra era prazerosa, e curvou seu ombro para carregar, e se tornou um servo de tributo. Então aqui Isacar é como se fosse um carregador de piano, aquela pessoa que gosta muito de trabalhar, gosta de servir. Versículo 16: Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo que seu cavaleiro cairá para trás. Dan será uma serpente junto ao caminho. Então Dan aqui já é um dos filhos de Bila, já é filho de Bila, que era serva de Raquel. Dan e Naphtali são filhos de Bila, que era serva de Raquel. Versículo 18: eu tenho esperado pela tua salvação, ó Senhor. Gade, uma tropa o suplantará, mas no final ele prevalecerá. Gade, uma tropa o suplantará, mas no final ele prevalecerá. Versículo 20, versículo 19: Gade, uma tropa o suplantará, mas no final ele prevalecerá. Versículo 20: Assé, seu pão será gordura, e ele produzirá delícias. Assé já é o filho de Zilpa, serva de Lia. Gade e Assé são filhos de Zilpa, serva de Lia. Versículo 21: Naphtali é uma serva solta, ele dá palavras bondosas. Então Naphtali é uma serva solta, ele dá palavras bondosas. Então Naphtali tinha palavras de bondade. Versículo 22: José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos ramos correm sobre o muro. Versículo 23: Os arqueiros o amarguraram e atiraram nele, e o odiaram, mas o seu arco habitou na força, e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do Deus poderoso de Jacó. De lã
e Delã é o pastor, a rocha de Israel. Delã é o pastor, a rocha de Israel. Então José é aquele ramo frutífero, aquele lá que faz tudo prosperar, aquela pessoa que faz tudo prosperar, faz enriquecer, faz crescer, faz gerar, faz criar. Então José é aquele homem que onde ele põe a mão vira ouro, e tudo que ele toca funciona, tudo que ele fez funcionou. Versículo 25: pelo Deus de teu pai, que te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que te abençoará com bênçãos do céu acima, bênçãos da profundeza que está abaixo, bênção dos peitos e do útero. Então, pelo Deus de teu pai, que te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que te abençoará com bênçãos do céu acima, bênçãos da profundeza que está abaixo, e bênçãos dos peitos e do útero. Então José é aquele homem que é abençoado, totalmente abençoado, que tudo que toca vira ouro, tudo que toca vira riqueza, é aquele homem próspero, que tem o toque de Midas, que tudo que ele fez, ele governou em tudo que ele fez. E ele provou para os seus irmãos, que os sonhos que ele tinha na sua juventude, que dizia que eles iriam se render, iriam prestar continência, iriam se ajoelhar diante de José, tudo aquilo que ele previu aconteceu. Ou seja, os 11 irmãos de José prestaram reverências a José, tanto seus 11 irmãos como seu pai também. Não a sua mãe, porque a sua mãe já havia morrido. Versículo 26: as bênçãos de teu pai prevaleceram sobre as bênçãos dos meus progenitores, até os últimos limites das colinas eternas. Elas estarão sobre a cabeça de José, e na coroa da cabeça daquele que esteve separado de seus irmãos. Então a bênção de teu pai prevalecerão sobre as bênçãos dos meus progenitores, até os últimos limites das colinas eternas. Elas estarão sobre a cabeça de José. Então as bênçãos de Deus, as bênçãos de Jacó, as bênçãos de Israel foram todas para José, pois José era um homem muito abençoado. Versículo 27: Benjamim saqueará como um lobo, pela manhã ele devorará a presa, e à noite dividirá o despojo. Versículo 28: todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto foi o que seu pai lhes falou, e os abençoou, cada um de acordo com sua bênção, ele os abençoou. Então essas são as 12 tribos de Israel, as 12 tribos de Jacó, os 12 filhos de Jacó, que são, pela ordem aqui, os filhos de Lia: Ruben, que era o primogênito, Simeão e Levi, Judá e Isacar e Zebulon. Estes foram os 6 filhos que Lia deu para Jacó, Lia, a sua primeira esposa. Os filhos de Raquel: José e Benjamim. Os 2 filhos que Raquel deu para Jacó: José e Benjamim. Raquel era amada, era a esposa amada de Jacó, era aquela que ele mais amava, mais apreciava. Os filhos de Bila, serva de Raquel: Dan e Naphtali. Então os filhos, Raquel, por não poder ter filho no início, ela cedeu sua serva Bila, para que Bila gerasse filhos para Jacó. Então Bila deu 2 filhos a Jacó, que são Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Asser. Estes são os filhos que Jacó, que lhe nasceram em Padã-Arã. Então Jacó teve 12 filhos com 4 mulheres, 2 esposas e 2 concubinas, 2 servas de suas esposas. Então estas são as 12 tribos dos 12 filhos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Versículo 29: E ele lhes ordenou, e lhes disse: Eu serei reunido ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo
de Efron, o Eteu. Esta caverna foi comprada por Abraão lá atrás, que foi para sepultar a sua esposa, que agora me foge o nome da esposa, Sara. Então esta caverna foi comprada, esse espaço, esta caverna, esse campo foi comprado por Abraão lá atrás, que foi para sepultar a sua esposa Sara. Versículo 30. Na caverna que está no campo de Maquipela, que está diante de Manré, na terra de Canaã, que Abraão comprou com o campo de Efron, o Eteu, como uma possessão para um lugar de sepultamento. Então, Abraão comprou essa terra, comprou essa caverna, primeiramente para sepultar a sua esposa. Depois, quando ele morreu, ele também foi sepultado. Ele exigiu que seus 2 filhos, Ismael e Isaque, o sepultassem neste mesmo lugar. Depois, quando Isaque morre, Isaque e Rebeca morrem, também são sepultados ali também. Então este campo, esse lugar, era um lugar de sepultamento ali para Abraão e suas gerações, suas sementes, suas gerações. Versículo 31. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua esposa. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua esposa. E ali eu sepultei Lia, minha esposa. Então Jacó diz, olha, eu quero ser sepultado junto com meus pais Abraão e Isaque. Quero ser sepultado junto com eles no campo de Maquipela, na caverna de Maquipela, diante de Manré, em Canaã. Abraão comprou aquele campo ali para fazer o sepultamento de suas gerações. Então ali foi sepultado Abraão e Sara, foi sepultado Isaque e Rebeca, e ali Jacó também sepultou Lia, sua esposa. Ele não conseguiu sepultar Raquel, porque Raquel morreu em viagem, com problemas de parto. Raquel teve problemas quando foi dar à luz a Benjamim, então ela faleceu no caminho, então ela ficou sepultada ali naquele caminho quando eles estavam viajando. Versículo 32. A compra do campo e da caverna que está nele foi dos filhos de Et. Versículo 33, o último versículo aqui do nosso capítulo. Como falei, já estamos chegando aqui no final do livro de Gênesis, o livro da criação. Então, versículo 33. E quando Jacó terminou de dar ordens a seus filhos, ele recolheu seus pés dentro da cama e rendeu-se ao Espírito e foi reunido ao seu povo. Então, quando Jacó acabou de dar as ordens, acabou de orientar seus filhos, ele se rendeu, ou seja, ele faleceu e entregou seu espírito a Deus, pois o nosso espírito, o nosso sopro de vida, o nosso espírito é o que nós chamamos de sopro de vida, é o sopro da vida que Deus nos deu. Então esse espírito ele é sempre recolhido para Deus, porque o espírito, a vida, não nos pertence. A nossa vida não nos pertence. O que nos pertence é esta matéria aqui, ó, tá vendo? Pele, pelos, couro, ossos, carne, sangue, isso nos pertence. Esta matéria é nossa, mas a nossa vida não é nossa, o nosso sopro de vida, o nosso espírito não é nosso, esse é de Deus. Você nunca sabe quando você vem, nem quando você vai. A qualquer momento você pode ir, Senhor. Ninguém espera, quando ninguém menos espera. Jacó aqui no caso já esperava, porque sua idade já era muito avançada. Ele já tinha passado dos 147 anos de vida. Imagine você ter 147 anos, você viver 147 anos com lucidez, com saúde, com muita lucidez, com muita saúde, com muita sabedoria. Que bom que seria nos tempos atuais se nós conseguíssemos chegar a 147 anos de vida com esse estado de espírito. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Meu muito obrigado para você que nos acompanhou aí durante 1 minuto, que Deus abençoe sua vida. E se você ficou até o final, que Deus te abençoe, que Deus te dê muita sabedoria, vida plena, com riqueza, com alegria, com saúde, com paz espiritual, ou seja, todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça nunca
Nunca tenha ódio de ninguém, nunca tenha ódio de ninguém, porque o problema não está na pessoa, o problema sempre está em você. Quando você tem raiva ou você sente ódio por alguém, você não está odiando nem sentindo raiva daquele alguém, você está odiando e sentindo raiva de você mesmo. O problema sempre está em você. Então resolva todas as questões que te aborrecem, todas as questões internas. Olhe primeiro para dentro de você, e todo o resto lá fora vai ficar bom, vai ficar maravilhoso, vai ser perfeito. Então resolva as suas questões internas. Então, primeiro o que está dentro, depois o que está fora. Valeu? Então, meu muito obrigado para você que nos acompanhou. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Basta você apertar um botãozinho aí, seja no seu tablet, no seu computador, no seu notebook ou no seu celular, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Aperta o botãozinho aí de se inscrever, não custa nada, não paga nada, é totalmente de graça. Agindo assim você vai poder nos ajudar a levar esse material, essa mensagem para mais e mais pessoas. Então, meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!